Somente os perigos capazes de atingir a sociedade inteira é que perturbam o sono tranquilo do filósofo e o tiram da cama. Pode-se impunemente degolar o semelhante debaixo de sua janela. É só tapar os ouvidos e argumentar um pouco, para impedir que a natureza, que nele se revolta, o indique com aquele que está sendo assassinado. O homem selvagem não tem esse admirável talento, e por falta de sabedoria e de razão, é visto sempre entregar-se aturdido ao primeiro sentimento de humanidade. Nos motins, nas brigas de rua, a plebe se aglomera e o homem prudente se afasta. É a plebe sem nome. São as mulheres dos mercados que separam os combatentes e impedem os honestos de se degolarem mutuamente. É, pois, perfeitamente certo que a piedade é um sentimento natural, que, moderando em cada indivíduo a atividade do amor de si mesmo, concorre para a conservação mútua de toda a espécie. É ela que nos leva sem reflexão em socorro daqueles que vemos sofrer. É ela que, no estado natural, faz as vezes de lei, de costume e de virtude, com a vantagem de que ninguém é tentado a desobedecer a sua doce voz. É ela que impede todo selvagem robusto de arrebatar a uma criança fraca ou a um velho enfermo sua subsistência adquirida a duras penas, se ele mesmo espera poder encontrar a sua em outro local. É ela que, em vez dessa máxima sublime de justiça social, faz ao trem o que queres que te façam, inspira a todos os homens esta outra máxima de bondade natural, bem menos perfeita, porém mais útil talvez que a precedente. Faz teu bem com o menor mal possível ao trem. Numa palavra, é nesse sentimento natural, mais que em argumentos sutis, que é preciso buscar a causa da repugnância que todo homem experimentaria em praticar o mal, mesmo independentemente das máximas da educação. Embora se possa concordar com Sócrates e com outros espíritos de sua têmpera que a virtude se adquire pela razão, há muito tempo que o gênero humano não existiria mais, se sua conservação tivesse dependido exclusivamente dos raciocínios daqueles que o compõem. Com paixões tão pouco ativas e um freio tão salutar, os homens, mais intratáveis que maus, mais atentos em se preservar do mal que podiam receber do que tentados a fazê-lo a outrem, não estavam sujeitos a contendas muito perigosas. Como não tinham entre si nenhuma espécie de comércio e não conheciam, por conseguinte, a vaidade nem a consideração, nem a estima, nem o desprezo. Como não tinham a menor noção do teu e do meu, e nenhuma verdadeira ideia de justiça, como encaravam as violências que podiam sofrer como um mal fácil de reparar e não como uma injúria que é preciso punir, uma vez que não pensavam sequer em vingança, se não talvez maquinal e imediatamente, como o homem que morde a pedra que lhe atiram, suas disputas raramente teriam tido consequências sangrentas, se não tivessem tido motivo mais concreto que o alimento. Percebo, porém, um motivo mais perigoso de que me falta falar. Entre as paixões que agitam o coração do homem, há uma ardente, impetuosa, que torna um sexo necessário ao outro. Paixão terrível que arrosta todos os perigos, derruba todos os obstáculos, e em seus furores parece própria para destruir o gênero humano, quando está destinado a conservá-lo. Em que se transformarão os homens, presas desse furor desesperado e brutal, sem pudor, sem moderação, e disputando todos os dias seus amores à custa de seu sangue? Primeiramente, deve-se convir que quanto mais violentas as paixões, mais são necessárias as leis para contê-las. Mas, além das desordens e dos crimes que essas paixões causam todos os dias entre nós, mostram toda a insuficiência das leis a esse respeito. Seria o caso de examinar se essas desordens não surgiram com as próprias leis. Então, quando estas fossem capazes de reprimi-las, o mínimo que se deveria exigir delas é que eliminassem o mal que não existiria sem elas. Comecemos por distinguir o moral do físico no sentimento do amor. O físico é esse desejo geral que leva um sexo a se unir ao outro. O moral é o que determina esse desejo e o fixa exclusivamente sobre um único objeto, ou que pelo menos lhe confere, em relação a esse objeto preferido, um maior grau de energia. Ora, é fácil ver que o moral do amor é um sentimento artificial, nascido do costume da sociedade e celebrado pelas mulheres com muita habilidade e cuidado, para estabelecerem seu império e tornar dominante o sexo que deveria obedecer. Baseado esse sentimento sobre certas noções de mérito ou da beleza que um selvagem não está em condições de ter, e sobre comparações que ele não está em condições de estabelecer,
deve ser quase nulo para ele, porque, como seu espírito não pôde formar ideias abstratas de regularidade e proporção, seu coração não é igualmente suscetível aos sentimentos de admiração e de amor, os quais, mesmo que não se perceba, nascem da aplicação nessas ideias. Ele atende unicamente o instinto que recebeu na natureza, e não o gosto, que não pôde adquirir, e assim toda mulher é boa para ele.